para que a gente junto a importância de saber exatamente quem nós somos. É um cristão que ele, por acaso, tem algum problema com a igreja, irmãos, é porque, na verdade, ele desconhece, ele não compreendeu uma verdade sobre o próprio Cristo. A verdade de Cristo é que nos torna cristãos. A verdade de Cristo é que faz a igreja existir. Então, se o irmão, um cristão tem um problema com a igreja, né, na verdade, se for por falta de entendimento da palavra, nós já falamos aqui, é só ele estudar que isso se resolve. Mas se esse irmão tem um problema com a igreja, ele tem que perceber que esse problema não é com a igreja, é com o senhorio de Cristo. Porque Cristo e a igreja, eles são espiritualmente unidos. Então, tem que se aprender e entender, né, qual é a razão desse problema que você tem, porque você pode estar lutando contra o próprio Cristo. Mas é tudo na palavra, tudo adquirindo a sabedoria da palavra de Deus, que Ele nos dá esse entendimento real de quem nós somos. O Novo Testamento, a primeira vez que ele usa essa palavra igreja, é nessa referência que nós lemos agora, Mateus 16, 18. E foi uma revelação muito importante que Jesus deu aos seus discípulos. Só que antes de ele dar essa revelação, precisou acontecer alguma coisa na mente e no coração dos seus discípulos. Seus discípulos precisaram adquirir uma convicção de uma verdade. E essa revelação que Jesus Cristo está falando sobre a igreja, ela está associada a essa verdade que os discípulos creram. É por isso que eu pedi para os irmãos aguardarem em Mateus 16, e vamos ler um pouco antes, os versículos 15 e 16. O versículo 15 e 16 de Mateus 16 diz: mas vós, continuou Jesus para os seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foi baseado nessa convicção de Pedro, dos seus discípulos, é que Jesus pôde dar a revelação, né, de quem é a igreja. Ele edificou a igreja, e sobre essa pedra ele edificar a igreja, sobre aquilo que Pedro estava afirmando, Jesus Cristo está edificando a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira referência que tem da igreja, precisou que caísse no coração dos discípulos essa convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, pelo Espírito Santo, Pedro adquiriu essa convicção, e nesse momento Jesus pôde revelar sobre que bases seria fundada a sua igreja. E a igreja estava sendo fundada ali na concepção de Cristo, mas ela já existia no seu coração. E nós vamos tentar explicar isso para vocês. E a razão de nós estarmos aqui é uma só, é porque Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a razão de eu estar aqui na frente, trazendo essa palavra para vocês. Jesus fundou a igreja para que o mundo o conhecesse dessa forma, através da igreja. O mundo tem que conhecer Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo, através do testemunho da igreja. Nós devemos adquirir essa mesma convicção que Pedro obteve, irmão, pela revelação do Espírito e pela palavra. E nós sabemos que a palavra nos revela isso. Agora, o Espírito está falando ao seu coração, você está compreendendo quem você é, quem nós somos? E quais as implicações para nós, para a igreja e para a humanidade, a gente crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? As implicações é que essa afirmação quer dizer que Jesus é eterno. O nosso Jesus, ele é eterno. E as implicações também diz que essa afirmação quer nos dizer que ele é o Senhor sobre tudo. E também que ele é co-criador com Deus, o Pai, Javé. Então nós devemos compreender que existe muita coisa associada a essa convicção de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E nós devemos ter essa convicção, que quando um homem tem a convicção, e ela está no seu coração, e ela é a verdade, tudo nele muda. Você quer mudar um homem, muda o que está na mente dele. Então vai começar a mudar ele e as coisas que estão em volta dele. E é esse o efeito que a palavra de Deus tem que ter
e nós, para que nós possamos entender quem nós somos. Jesus é eterno, Jesus é o Senhor, Ele é co-criador com o Pai, e esse testemunho dessa verdade que deve ser a base de tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, igreja. Amém? Então, tudo que está na programação dessa igreja tem que ter no centro essa convicção, tem que ter no desejo espalhar esse conhecimento de quem é Jesus. Então, para que você, por acaso, fale mal da igreja, eu tenho que te dizer, tome cuidado, você não sabe de quem você está falando. A igreja é tremenda, irmãos. O que a igreja é, o que Jesus Cristo deu para a humanidade através da igreja. E nós que estamos na igreja, nós entendemos quem é a igreja? O que a igreja significa para nós? O que nós temos pensado da igreja? Como nós temos vivido nossas vidas para a igreja? A igreja, ela não é uma instituição humana, ela não é uma instituição terrena, ela não é uma instituição secular, quer dizer, criada ao longo dos séculos da experiência humana. A igreja não é isso. A igreja é o que a Bíblia diz que ela é. E sabe, se você por acaso denigra a igreja, de alguma forma, seja cristão ou não cristão, é porque os conceitos que você tem sobre ela são os conceitos que você adquiriu nesse mundo. Só que a igreja não é desse mundo. Sabiam? Antes desse mundo existir, a igreja já existia no coração de Deus. A igreja, ela é eterna. Existe uma heresia por aí que diz que a igreja só surgiu porque o povo de Israel rejeitou Jesus. Então Deus teve que dar um jeito na história da revelação dele e constituiu a igreja para que ela fique aqui até que o povo de Israel creia no Messias. Tadinho desse pessoal. A igreja não tem nada de ser remendo da história, né, de Israel, nem remendo da história da revelação de Deus, porque a revelação de Deus não falha, ela é perfeita, ela é crescente nas Escrituras. Você pode ler ela de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus se manifestando cada vez mais ao homem, manifestando quem Ele é. Então, nada de remendo histórico da revelação de Deus. A igreja não é isso, a igreja é eterna. A igreja vai transcender o dia da volta de Jesus Cristo, porque ela vai se sentar na mesa no dia da ceia, da boda do Cordeiro. O dia que tocar aquela trombeta, a igreja vai subir. E se você tem algum problema com a igreja, se você está longe da igreja, sinto muito. Eu estou subindo com a igreja, mas você ficou aí. Não estou dando tchau não, estou dando adeus. Porque acabou, porque a trombeta tocou. Resolve o seu problema com a igreja. Tem algum problema, né, de entendimento? Vamos estudar a Bíblia, porque você tem que entender quem é a igreja. Ela é eterna, ela vai transcender a volta de Cristo, ela vai estar lá com Ele, vai permanecer com Ele na eternidade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus é a pedra angular da igreja, porque Jesus é o fundador e o edificador da igreja. Você está entendendo quem vocês são? Vocês estão compreendendo quem nós somos? É um iPad, né? Mas eu não prefiro um papelzinho, irmãos. A igreja não pertence a homens ou a denominações. Irmãos, não sei se vocês já viram no classificado alguém vendendo uma igreja de porta fechada, com os membros e tudo. Sabe o que vai acontecer com esse cara no último dia? Vai queimar. Que está achando que é dele. Não pertence a homens a igreja pertence a Jesus. E a igreja tem que viver de acordo com o propósito para o qual Jesus a estabeleceu. E aí que eu quero começar a incomodar vocês. E eu quero ver se aí amém. Não, a igreja não vive por metodologias humanas. Ela vive pelo que está revelado na palavra do seu Senhor. Aqueles que criticam negativamente a igreja é porque eles veem a igreja com olhos carnais. E a gente sabe que o homem carnal não pode discernir aquilo que é espiritual. E a igreja é eterna, é celestial, ela é espiritual.
Infelizmente, os olhos carnais não são só a marca dos descrentes. Às vezes, os crentes olham para a igreja de uma forma carnal. E eu quero incomodar vocês agora, porque como é que isso se manifesta de uma forma carnal? Alguém que é cristão e olha para a igreja, sabe o que ele fala da igreja? E eu sei que você já deve ter ouvido isso, e não sei se você tenha falado isso. Talvez, na minha imaturidade, né, longo tempo, eu já tenha usado as mesmas palavras com relação à igreja. Mas eu era imaturo e carnal para olhar a igreja daquela forma. Sabe o que é essa visão imatura da igreja? É dizer que a igreja é um hospital. A igreja é uma enfermaria. Se você abrir sua Bíblia e me provar isso, eu vou mudar publicamente o que eu estou falando com vocês. Mas não existe isso nas Escrituras. A igreja não é um hospital. A igreja não é uma enfermaria. Não vejo amém, mas é assim. Vocês vão entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Essas definições são definições de que estão espiritual e biblicamente erradas, porque você não vai conseguir provar na Bíblia isso. As pessoas erram porque elas entendem a igreja como uma instituição que tem finalidades terrenas, mas não foi para isso que a igreja foi fundada. A igreja não foi fundada para atingir finalidades terrenas, foi para atingir o alvo que o seu Senhor estabeleceu. Foi para isso que a igreja foi fundada. Você nunca vai compreender a igreja se você ficar perguntando, o que é a igreja? O que é a igreja? A pergunta certa que você tem que fazer é, quem é a igreja? É diferente você ficar procurando uma estrutura, mas quem é a igreja? Quando Deus e Jesus olham para a terra, ele vê a sua igreja. Ele está olhando para nós, está olhando para todos aqueles que estão confessando o seu nome em todas as partes do mundo. Então, quem é essa igreja? A igreja é a apoiadora do ministério de Jesus. A igreja é a ajudadora e dona de Jesus, ela é sua esposa. A igreja é a noiva de Cristo. Amém? Assim como Deus falava no Velho Testamento, se dirigia ao seu povo como se fosse a sua esposa, né? A igreja é a noiva, é comprometida com Cristo. Ela está se santificando, se purificando para o momento que ela vai se casar com Ele. Amém? Essa é a igreja, a pessoa da igreja. Quem é a igreja? A igreja é o Espírito de Cristo atuando na terra através das vidas daqueles que creram no seu nome. Crer como? Porque eles se submetem a essa verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E são até capazes de morrer por essa verdade. E um dia não está chegando, né, não está tão longe assim, nós vamos talvez ser confrontados com isso. O que é que nós vamos estar dispostos a perder? Para dizer que nós nos submetemos somente a essa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Essa água é minha. Amém. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Achamos aí? Ora, está aqui atrás, né? As pessoas espertas. Hein? Ora, tudo provém de Deus, tudo que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. A quem Jesus Cristo confiou isso? A quem Deus nos deu o ministério da reconciliação? A Cristo. E a quem Cristo confiou? A nós. A igreja é representante de Cristo aqui na terra. A igreja tem a missão de continuar o ministério de Jesus. Então ela é colaboradora. Ela é uma pessoa atuante
ela é agente do reino de Deus aqui. Ela busca o reino de Deus, ela age para que ele seja implantado no coração dos homens, ela faz com que isso, no máximo que ela puder, para que esse reino tenha a qualidade de crescimento no coração de cada um de nós. Essa é a igreja, ela representa Cristo. Em Hebreus 12, 22, diz que a igreja é denominada de a Universal Assembleia. Então, para a igreja, não existe limitação geográfica, não existe limitação de raça, de povo, de língua, de nação, não existe nada. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo, que têm a mesma convicção que nós, irmãos. A igreja é uma unidade de pessoas de toda a língua, raça, povo, nação, que creram em Jesus. Essa é a igreja. Somos nós. A igreja são essa unidade de pessoas que aceitaram o senhorio de Cristo. Amém? Essa unidade de pessoas nascidas de novo, nascidas de Deus. E essa unidade de pessoas feitas novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é a igreja. Se o Filho de Deus vivo, ele não é conhecido em alguma parte desse mundo, em algum lugar desse mundo, mundão que Deus fez, é porque a igreja não está lá. Porque se a igreja estivesse lá, Jesus Cristo estava realmente exigindo que essa igreja proclamasse que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É para isso que nós estamos aqui. Então, se ele ainda é desconhecido de alguém nesse mundo, nessa terra, em qualquer lugar desse ponto, é porque uma verdadeira igreja não está lá. Essa é a autoridade que a igreja tem. Essa é a missão que a igreja tem. A Logos, ela ainda não pode estar em todos os lugares desse mundo. Ainda, por enquanto. Amém? Pregando o Evangelho. Porque não adianta eu estar lá com a placa denominacional fazendo nada daquilo que Deus disse para mim fazer. Mas enquanto a igreja logo estiver aqui, ela tem que viver como servos que colaboram com o ministério do seu Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nenhuma apresentação, nenhum um momento para você se sentir bem, é para que você saia daqui mais conhecedor, né, de Cristo possível, mais conhecedor da vontade dele para a sua vida. Esse é o propósito que nós estamos aqui. As pessoas criticam muito a igreja, né, porque talvez a igreja tenha deixado de atender, né, alguma necessidade dela, alguma coisa que ela precisou e a igreja não atendeu. As pessoas chegam com carências, seja materiais, seja sentimentais, ou talvez adquirem essa carência dentro da igreja e acham que a igreja, a principal atividade da igreja é cuidar delas. Eu quero incomodar vocês. Quem diz que a igreja existe para atender as necessidades terrenas dos seus membros? Mais uma vez, abra a sua Bíblia e ache isso. A igreja, ela não existe para isso. Mas, Cleverton, você não pode falar isso. Não é para a igreja ajudar os pobres? Não é para a igreja ajudar os necessitados? Você sabe que Deus falou dos pobres? Lá em Deuteronômio, Deus está dizendo que o povo ia ocupar a terra prometida, né? E ele fez algumas leis justamente para minimizar esse impacto, né? Porque está na explicação dessas leis, a lei do ano sabático, a lei do ano do jubileu, é para que minimize, para que não haja pobre. Vocês entenderem o que é o ano sabático, o ano do jubileu, é uma coisa muito bonita. Inclusive outras leis que existiam em Israel, se você estivesse fazendo uma colheita, né, você não precisava catar os mínimos lugares, né, da sua plantação, não, você tinha que passar, colher o máximo e deixar, porque os pobres depois iam colhendo o que sobrava. Então, sempre numa colheita, os pobres estavam, de alguma forma, se alimentando, tendo um lugar, uma forma de se suprir. Essas leis têm isso aí, mas a lei do ano sabático é mais ainda, porque passava um ano sem plantar. E tudo que a sua terra desse não era sua, era para você comer para todo mundo. E chegava no ano do jubileu, era maior, irmãos. 50 anos, né,
todas as dívidas eram perdoadas. Todo mundo que comprou terra de outro tinha que devolver para o original. Todos os escravos eram libertos. Acabou, não tinha como ter miséria, pelo menos por 50 anos acabava alguma coisa. Mas mesmo Deus explicando que isso tudo era um desejo que não houvesse pobres, no final da explicação ele disse, mas nunca vai deixar de ter pobre no mundo. Vai ler em Deuteronômio, Deus fala isso. Mas, Cleberton, tem certeza que não é para a igreja ajudar os pobres, os necessitados? Você sabe que Jesus Cristo falou dos pobres? Quando ungiram Jesus, um pouco antes da sua morte, com aquele vaso de alabastro foi quebrado, aquele óleo caríssimo, cheirando, né, inundando, né, o ambiente, caríssimo, aquele discípulo tesoureiro que Jesus Cristo tinha safado, ladrão, chamado Judas Iscariotes. Sabe o que ele falou? Ele falou, nossa, né, um óleo desse caríssimo, um perfume desse caríssimo, podia se vender e dar para os pobres. Que discípulo maravilhoso. Jesus Cristo disse, os pobres sempre terão convosco, mas esse momento ali era diferenciado, eles estavam ungindo ele para a morte dele. Ele está dizendo, e onde for pregar esse evangelho, o nome dessa mulher vai ser lembrado. Então, a igreja era para cuidar dos pobres e dos necessitados? Não. Os seus próprios membros é que têm que apoiar uns aos outros nas necessidades. Desde que eles não esqueçam qual é a atividade principal da igreja. E nós conseguimos fazer isso. Quando existe alguém com necessidade no nosso meio, nós nos mobilizamos. E nós paramos de pregar? Não. Nós paramos de pensar, né, onde a gente pode alcançar mais pessoas? Não. Nós mobilizamos mais tempo com o evangelho do que com as outras coisas. Amém, é assim que tem que ser. Porque são os próprios membros da igreja, né, que tem que fazer essa ajuda aos necessitados uns aos outros. Então, para que então que existe a igreja? Para cumprir o ministério de pregar o evangelho, o ministério da reconciliação. Para tornar o testemunho de Cristo conhecido, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as pessoas precisam compreender isso, precisam adquirir essa convicção. Então, você não pergunte o que a igreja pode fazer por mim. Ajudem-se, irmãos. Vocês são irmãos. Eu sou irmão de vocês, vamos nos ajudar. É isso que a igreja, quando membros, pode fazer uns pelos outros. Mas pergunte também, o que você pode contribuir para o ministério da igreja? Essa é a pergunta mais importante que você devia estar fazendo. Aqui Deus não vai deixar faltar nada para você. É uma promessa dele. Mas ele espera também uma reação sua às ordenanças dele. Para que o povo de Israel estava sendo formado? Para proclamar o nome de Deus entre as nações. Eles não fizeram isso. E eles acabaram. Então, o que adiantará uma igreja, né, maravilhosamente cheia de igualdade social, se espiritualmente não produzimos nada conforme aquilo que está revelado nas Escrituras para a gente fazer? Nós vamos morrer, irmão. Vai desaparecer. É isso que eu estou falando. Olha a história. Olha a história que você vai ver, né, que o que se mantém, o que se persevera, o que se dura para sempre, é aquilo que a gente faz firmado na revelação das Escrituras. É isso que dura para sempre. Então, você quer ver essa igreja aqui ainda daqui a 50 anos? Eu não quero, eu quero que Jesus Cristo volte. Mas se não voltar, daqui a 50 anos essa igreja vai estar aqui. Por quê? Porque ela vai estar pregando o evangelho, ela vai estar no centro da vontade de Deus, no centro daquilo que Deus e Jesus espera que ela faça, vai ser a atividade principal dela, senão ela vai apagar. Não importa se o mundo conhecer a igreja como a igreja mais justa socialmente possível, ela vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E se você abrir as Escrituras, você vai ver a diferença, né, o que a igreja tem que fazer. O que você precisa fazer para ajudar o ministério da igreja? Se equipar, se capacitar para pregar o evangelho. Se equipar, se deixar o Espírito de Deus te transformar, deixar a palavra de Deus te santificar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa se tornar santo como o seu Senhor, né, para você poder testemunhar dele. Faz isso. Deixa a palavra de Deus te transformar, e você vai ser um instrumento útil nessa igreja, colaborar com o ministério que ela tem.
Você tem que entregar-se ao serviço, orar ao Senhor para que Ele te dê um dom, para que esse dom, né, seja usado no crescimento, né, na expansão do reino de Deus na terra, através da igreja. E eu queria te explicar, né, tudo que eu falei agora com relação ao papel da igreja, usando, né, um raciocínio lógico, para que você concorde comigo, que realmente a igreja precisa se dedicar a isso. E o raciocínio é esse, irmãos. Jesus Cristo falou, esse mundo jaz no maligno. É a mais pura verdade. Se era 2000 anos atrás, muito mais agora. E esse mundo está cheio de miséria, de violência, de devassidão, de degeneração. Não é isso que nós vemos? E eu quero te dar uma notícia triste, vai piorar. Porque a Bíblia diz que vai piorar. Então é isso que você está enxergando aí fora. E como se pode resolver todos esses problemas? Você sabe? Ninguém sabe. A natureza humana inexplicavelmente gera destruição, gera exploração, gera violência. Ninguém sabe, não existe uma metodologia humana, não existe uma ideologia humana, não existe partido político, não existe nada, né, que saia do coração e da mente do homem que pode resolver esses problemas que a humanidade está passando. Vai passar e vai piorar. Não tem, você não vai achar. Vote PT, PSDB, vote quem você quiser, não vai achar. Igreja, foge dessas coisas e vai para as Escrituras e vai gastar o seu tempo no ministério da reconciliação, da proclamação da vontade de Deus, porque é aí que você vai ter efeito espiritual na vida das pessoas, é aí que elas podem ser transformadas. Mas não você querer mudar as coisas como uma ministra aí, nós ouvimos falar que é hora da igreja governar. Pula fora disso, igreja. Foge. Não é esse o seu papel. O seu papel é ficar viva, agindo no mundo conforme a Bíblia diz que você tem que fazer. Então, esse mundo jaz no maligno, está cada dia pior, e o homem nunca vai conseguir resolver os problemas dele. Mas a Bíblia dá uma esperança, ela diz que quando o reino de Deus se estabelecer, todas essas forças que atuam contra a humanidade vão ser vencidas. Então nós temos uma solução. É só o reino de Deus se estabelecer. Amém? Mas quando é que isso vai acontecer? Jesus não disse, mas Jesus disse como. Como que o reino de Deus vai se estabelecer? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, por testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então está aí a solução. Como é que nós podemos reverter toda essa destruição, toda essa violência, toda essa degeneração, pregando o evangelho, para que esse evangelho alcance todo mundo? Essa é a lógica. Quando você pregar o evangelho e testemunhar de Cristo, atingindo todo mundo, o reino de Deus se estabelecerá. Amém? Ô glória! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O que você está fazendo para isso? Essa é a lógica. Então, se você compreendeu onde eu quero chegar, você vai entender que a atividade principal da igreja não é se tornar uma referência de justiça social. Não é. Porque se ela gastar todas as energias dela, todos os recursos dela, isso ela não vai resolver nada. E ela vai se contaminar. Porque o lugar onde a palavra de Deus devia estar ocupando, ela está enchendo com ideologias humanas. Você compreendeu qual é a atividade principal que a igreja deve se envolver? Então, para reforçar isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28. Versículo 18 até o 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa atividade principal. Qualquer coisa que nós estejamos nos envolvendo, a mais que isso, que estiver tirando recursos nossos para isso, nós estamos errados. Nós não vamos ser um instrumento que Deus espera. Isso é feito, irmãos, quando cada membro, cada um de nós investe as suas vidas em expandir a pregação do Evangelho. Então, investe as suas vidas em tornar essa igreja mais efetiva na pregação do Evangelho. É aí que nós cumprimos isso aqui individualmente. Vamos nos ajudar uns aos outros, nós sabemos que Deus vai cuidar de nós, mas essa ordem a igreja tem que cumprir através de nós também. E é a prioridade, e é a principal. E essa revelação pode até estar te incomodando, porque você acha que a igreja tem um papel social muito grande. Se você ler as Escrituras, o que a igreja pode transformar o mundo, sendo aquilo que Deus espera que ela seja. Porque a palavra de Deus, ela penetra no coração do homem e faz tudo dele se transformar, e o Espírito Santo de Deus molda o caráter dele, e quando ele se transforma de dentro para fora, é isso que acontece conosco. Nós conseguimos mudar a realidade que está próxima de nós. Mas se você quer que algo aconteça de fora para dentro, não é assim que funciona. Por isso que é pelo poder da pregação do Evangelho, ele pode transformar as consciências, as mentes, os corações, moldar os caráteres, e essas pessoas estão cada dia mais se influenciando para o bem, até que todo o Evangelho seja conhecido de todo mundo. Então virá o fim, Jesus Cristo virá em poder e grande glória. Os nossos olhos espirituais, eles têm que ver além das nossas necessidades terrenas, irmãos. Essa é uma revelação bíblica. Se você está passando uma necessidade, busque o Senhor, mas primeiro para entender. Porque Deus pode estar te provando para te aperfeiçoar, e você está rejeitando. Não é isso que às vezes acontece conosco, nós estamos passando uma situação difícil, nós não queremos entender, nós queremos nos livrar. Isso não existe, Deus vai te provar para te aperfeiçoar. E não esse momento que você compreende, né, aquilo que as suas necessidades terrenas, elas devem ficar num plano que não interfiram nos seus olhos, enxergarem além da vontade, né, dos homens, aquilo que Deus espera da igreja, aquilo que Deus espera de você. Se você estiver focado nas coisas desse mundo, você vai fraquejar. Só os homens guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, conseguem entender quem é a igreja de verdade. Eu tenho certeza que isso está acontecendo no coração de vocês. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se você é um crítico muito ferrenho da igreja, é bem provável que essa carnalidade que você diz que a igreja tem, que você imputa à igreja, na verdade está dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Você atribui responsabilidades à igreja que na verdade são suas. Pode estender a mão para o seu irmão. Eu já vi pessoas reclamando, não foram me visitar porque eu estava doente. O pastor estava pregando o Evangelho, estava visitando as pessoas, estava proclamando, Deus estava salvando almas, ele não foi visitar as pessoas porque está doente, mas ele recebeu visita da igreja. E ela quer essa experiência de o pastor estar lá, às vezes, ele não pôde. Mas ele estava pregando o Evangelho, salvando almas. Então você devia estar valorizando o que ele estava fazendo. Ele estava no centro da vontade de Deus. Assim como talvez aquela enfermidade seja para mudar essa sua mentalidade, né, de parar de olhar para vocês e olhar para o que os seus irmãos precisam. Porque às vezes as pessoas estão nessa condição, eu não posso, você pode, todos nós podemos ajudar uns aos outros de qualquer forma. Nós temos capacidade disso, Deus nos dá a condição para isso. Deus nos usa nisso. Mas nós não podemos deixar todas essas coisas no nosso dia a dia atrapalhar aquilo que a igreja tem que fazer. Jesus diz em Mateus 16, 18 que ele ia edificar a sua igreja. E ele fez. Nós estamos aqui.
2020 anos depois, irmãos, por causa da palavra que ele ensinou aos seus discípulos, por causa de 12 homens que ele formou como colunas da sua igreja, por causa de tudo que fez através, né, do que esses homens conquistaram aquele mundo antigo, pela pregação do Evangelho. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Jesus edificou, está edificando, está cumprindo a palavra dele. Mas aqueles homens, irmãos, que começaram tudo isso, eles se entregaram à própria vida. As igrejas que estavam sendo formadas, elas contribuíram para que o Evangelho se expandisse. Uma igreja muito pobre de Filipos estava lá, se deliciando em poder ajudar Paulo em outro lugar, juntar o máximo que ela podia. E as pessoas ficam querendo, né, uma estrutura maior, estrutura melhor, tua coisa à nossa volta cada dia, de última geração, top, e a pregação do Evangelho. Tem que se expandir, tem que ser nossa preocupação. Por isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. E se você não é meu irmão, ou você ainda não tem essa convicção cristã, essa palavra é para você também. A igreja é muito maior do que você possa compreender. Nesse momento que eu estou trazendo essa palavra para você, eu estou te dando um mínimo entendimento do nosso papel aqui nessa terra, quem nós somos. A desgraça do mundo, ela tem um motivo. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse é o motivo da desgraça do mundo. Mas a igreja tem a solução: tornar o nome do Salvador dos pecados conhecido e manifesto nessa terra. Aí ela vai resolver isso. E quando ela resolver isso, ela resolve os outros problemas da vida de cada um que aceita. Isso vai se amplificando na vida dele e libertando ele da miséria. E a pior miséria é essa miséria espiritual de estar entregue à escravidão do pecado. Quando a igreja se envolve com um monte de atividades que ocupam um lugar do seu ministério, irmãos, ela colabora para que essa desgraça que está aí permaneça por tempo indeterminado. Porque Jesus Cristo diz que a igreja tem que pregar o Evangelho em todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Essa é a principal atividade da igreja. E quando a igreja obedece ao seu Senhor e vive conforme a revelação das Escrituras, aí ela se torna aquilo que as Escrituras dizem que ela é. E o que a Escritura diz que a igreja é? Ela é a família de Deus. Nós obedecemos ao nosso Pai. Nós cuidamos uns dos outros. A Bíblia diz que a igreja tem a autoridade de Cristo nessa terra, né? Os principados e potestades têm que parar a sua ação quando a igreja está cumprindo o seu mandado de Jesus Cristo. Eles conseguem anular o poder de Satanás por causa da pregação do Evangelho, né, cuidando das pessoas para que essa palavra caia no coração delas. Existe um poder transformador e libertador que a igreja pode levar onde quer que ela esteja, se ela estiver levando a palavra de Deus. Essa é a autoridade da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo nessa terra, capacitado com seus dons e seus ministérios. Ele nos capacitou para ir lá mesmo, resgatar pessoas, mas proclamar onde quer que a gente esteja que Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem todo o poder, Ele nos deu essa autoridade, mas é Ele quem governa todas as coisas. Então nós devemos a Ele, né, a nossa obediência, nós devemos a Ele a obediência àquilo que Ele nos mandou fazer. E nós nos tornamos a noiva de Cristo, cooperadora com Ele, trabalhados por Ele, santificados com Ele, para que no último dia nós possamos estar ceando com Ele, né, essa festa de casamento dele conosco. Esse é o anseio que existe no coração daqueles que verdadeiramente vivem essa vida como igreja. Saber que eles vão encontrar o seu Senhor juntos, porque trabalharam juntos, porque viveram unidos, suprindo as necessidades uns dos outros, mas principalmente dedicados a fazer aquilo que é o principal papel da igreja nessa terra. Então nós temos uma escolha, irmãos. Nós podemos continuar nos envolvendo com coisas desse mundo, né, buscando a justiça social, buscando sei lá o que for. Mas saiba, pela palavra de Deus, que você nunca vai alcançar satisfação nem contentamento com isso. Isso é bíblico e isso é a verdade. Você vai continuar se envolvendo com essas coisas e você nunca vai atingir nada. E um dia tudo que você conseguiu vai desmoronar por causa do efeito destruidor do pecado.
Ou você pode, né, parar do que você está fazendo, se por acaso você não está se consagrando, se dedicando ao que Jesus Cristo mandou, e começar a viver conforme Jesus Cristo ordenou que a igreja viva. E eu tenho visto que essa igreja faz isso. Então nós devemos entender que a igreja é esse agente. Ela atua em nome de Cristo, ela tem a autoridade de Cristo, né? Mas qual é o papel principal da igreja? Não gaste o seu tempo, os seus recursos, né, tentando alcançar uma justiça social, porque nós não fomos instituídos, fundados nessa terra para isso. Se nós assumirmos o propósito para o qual, né, nós somos chamados e formados, nós estaremos vivendo no tempo de Deus. Nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar, mas quando Ele voltar, nós estaremos prontos. Agora, se nós estivermos fazendo do nosso jeito, quando Ele voltar, né, nós vamos estar perdidos nos nossos afazeres, perdidos nos campos, envolvidos em outras atividades. E subiu todo mundo e nós não subimos. Mas se nós estivermos de acordo com o propósito para o qual nós somos chamados, nós somos formados, nós estaremos vivendo no tempo de Deus, e o reino de Deus, que já está próximo, vai chegar. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar no coração dos irmãos, nessa noite. Graças a Deus, igreja.